Olá, bem-vindo ao Conexão Agro. Olá, seja bem-vindo. Você sabe, esse é o nosso espaço semanal para receber os grandes líderes do agronegócio, os líderes das empresas, líderes das instituições, das associações desse setor. E quando o Maurício está aqui comigo é porque o assunto é pecuária, né, Maurício? Isso mesmo. A gente hoje vai receber um executivo muito experiente, ele tem 40 anos de atuação no setor de pecuária. Nós estamos recebendo aqui hoje o Antônio Camardelli, que é presidente da ABIEC já há 7 anos, quase 7 anos, né? E o Camardelli tem uma experiência muito grande no setor, né? Ele passou pela iniciativa privada, passou pelo Ministério da Agricultura, foi diretor de frigorífico, foi diretor do Dipoá e hoje preside a ABIEC, que vem fazendo um serviço fantástico, apresentando a carne brasileira no mundo todo e abrindo mercados para a nossa pecuária. Bom, então, o nosso convidado é o presidente da ABIEC, Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne Bovina, Antônio Camardelli. Veja um pouquinho mais sobre ele. Então, está apresentado o nosso convidado do Conexão Agro de hoje, Antônio Camardelli, bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, eu queria começar perguntando, justamente assim, acho que os últimos convidados que chegaram aqui eram somente do setor privado, né? Executivos que estavam na frente de empresas diferentes, normalmente de algum segmento, mas sempre do lado da agroindústria, né? E a tua experiência, ela reúne governo, Ministério da Agricultura, reúne a entidade de classe, que é uma coisa às vezes difícil de lidar aí com diferentes interesses, e também a agroindústria, não só na carne, como até do leite, né? Você comentava antes da gente começar aqui. O que é mais difícil lidar com esses elos diferentes aí da cadeia? São impressões diferentes, né? Quando tu está no governo, tu acha que o privado tem toda a agilidade, todo discernimento do processo, e tu te depara ao contrário quando tu está do lado do privado em relação ao governo, né? Eu acho que esse próprio conceito te leva a facilitar a integração do processo de resolução, que essa equação toda é uma só, né? É resolução de problema, juntar as pontas e tornar isso mais fácil, seja para a indústria como produtor, como também para o consumidor. Então, eu acho que revisando o meu histórico anunciado aí de 40 anos, acho que o grande detalhe, se eu tivesse que pensar alguma coisa, é exatamente isso, né? A facilidade com que esse mix de governo, institucional, industrial, comercial, esse cabedal de atos aí, de ações, né, me facilitou em muito estar presente nessa atividade e estar de pé até hoje. Claro. E melhorou essa relação ao longo desses anos, assim? Hoje trabalham mais juntos, assim, indústria? Eu acho que sim, porque a pessoa que sai do governo, ela termina configurando um grande facilitador do processo. E esse conceito tu passa para a tua instituição e para os teus colegas. Então, mesmo assim, né, eu acho que hoje é muito mais fácil trabalhar não em relação a volumes, rebanhos, vendas, aumentos de números de estatísticas, né? Mas pela própria evolução, pela própria limpeza do processo sanitário, digamos assim, né? O avanço positivo. Hoje é muito mais fácil a comunicação e tudo isso. Mas eu acho que esse mix que é o mix ideal para que a gente possa ter errar menos, né? E acertar um pouco mais. Claro. Camardelli, nós começamos esse ano com uma expectativa muito boa de exportações, né? Vem desempenhando, a gente vem vendo o trabalho de vocês, abrindo o mercado, né? Muita coisa boa acontecendo e para acontecer. Mas ao longo dos meses foi frustrando um pouquinho essa expectativa. A que você atribui esse desempenho aquém do que a gente estava imaginando? Você acha que a incerteza política, câmbio, tudo alterou um pouco as nossas vendas? Eu acho que é um mix, né, do processo. Nós vamos finalizar o ano com uma expectativa aí ao redor em números parecidos com o do ano passado em volume tonelada, vai ter uma queda de preço médio,
Mas eu acredito que o que impactou bastante na configuração de receita e também de volume foi exatamente o Venezuela, com uma queda de 70% em volume e em receita, e a Rússia numa melhora do ano anterior, mas mesmo assim esse ano são 40 mil toneladas a menos e cerca de 200 bilhões de dólares. E esses dois países, aliados a algumas outras configurações pontuais de litígio, como Líbia, Líbano, Síria, tudo isso contamina um pouco, né? Então, eu acredito que esse ano vai ser um ano de observar muito bem os processos. A gente teve aí a China consolidando uma presença bastante marcante. O mês passado foram 21 mil toneladas, que somados a Hong Kong dá uma representatividade bastante grande. E para finalizar, eu acredito, Maurício, que talvez a maior dificuldade tenha sido uma crise internacional, né? A última crise americana, né, ela foi uma crise pontual, foi uma crise de bloco, crise do euro, crise americana. Hoje dá para se dizer que a gente vive uma crise de mundo todo praticamente, né? E aí tu te obriga particularmente, para não abandonar mercados, a mudar o teu cardápio de oferta. E aí tu tem um reflexo direto com a queda do preço médio, que não significa que tu está vendendo mais barato. Mas sim tu está mudando o teu mix de oferta para não sair do mercado e não deixar outros entrarem no teu lugar, né? Agora, o ano de 2015 foi um ano muito bom, né? Para o setor. 2016 estaria pior. O que mudou nesse cenário mundial? Eu queria que você explicasse melhor essa crise que a gente está vendo hoje. É que pontualmente a crise, vamos falar de 2014, onde a gente teve quase que 7 bi, para 2015. 2015 a gente teve uma queda bastante grande, né, em relação à receita, mas se analisarmos o processo também está justificado em duas bases comerciais, que é Hong Kong e a Rússia. A Rússia como um grande comprador, né? Nós chegamos a mandar mensalmente 42 mil toneladas por mês para a Rússia. Então, a Rússia se depara com uma crise política institucional muito grande pelo bloqueio americano e pelo bloqueio europeu. Se nós fizermos um paralelo, o Irã, que ficou com uma sanção de 10 anos, teve retido 140 bilhões de dólares. Paralelo a isso, tu tem uma crise cambial onde o rublo chega a bater 85, 86, 88, né? E tu tem uma queda do petróleo. Então, a Rússia, como toda a União Aduaneira e agora na nova configuração, o Cazaquistão e esses outros países, né? Ela tem e tinha uma representatividade maior. Agora, recentemente, nesses últimos 2 meses, que a gente vem considerando aí uma melhoria de preço médio, que significa a volta a um mercado em produtos, em ofertas que eram efetuadas no passado, né? Camardelli, logo que você assumiu a presidência da BIEC, você começou a falar muito de inversão de cadeia, da necessidade de olhar o mercado e aí ir construindo a compra de boi, né, todo o desmonte feito pela indústria. Nesse período, a gente viu muito amadurecimento na cadeia, tanto estratégia de marketing, algumas propagandas, iniciativas individuais ou em grupo, e aparentemente a indústria está seguindo esse caminho. É o que você imaginava anos atrás, o caminho que a indústria está seguindo, de trabalhar a melhoria de qualidade de carne, de trabalhar marca, de trabalhar nicho de mercado, carne ingrediente, gourmet, é o que você esperava? A carne gourmet hoje ela é vendida em vários países e tem a maior rentabilidade. O que aconteceu para nós, Maurício? Nós, na pesquisa de brand, chegamos à conclusão, né, o trabalho foi concluído, nós somos campeões em carne culinária e carne ingrediente. E nos resta ainda, tem todo esse espaço para ocupar, mas para que isso aconteça, a gente tem que parar de produzir boi e produzir carne. Então, esse repto, esse desafio está diretamente ligado a uma visualização mais integrada em relação ao produtor, né? A indústria hoje, nós mudamos o ciclo, como tu disseste, hoje a gente vende a carne e sai atrás daquele boi específico, aquele tipo de mercado, porque a gente vive realidades diferentes. Mas eu acredito que nós tivemos um espaço muito grande, mas acho que agora estamos preparados para essa conquista a curto prazo. E nós estamos falando aí de mais ou menos 1 bilhão e 600 milhões de dólares, né?
e cerca de mais ou menos, né, umas 1.000 toneladas, se a gente considerar mercados ainda não acessados. Coreia do Sul, Taiwan, Japão, Indonésia e ainda um pouquinho, né, que não são problemas diferentes, mas o que está encostado ali no NAFTA depois da abertura americana, que é México e Canadá. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas essa questão aí da relação com o pecuarista, né, da preocupação com a produção, eu acho que é um assunto que a gente tem que aprofundar um pouquinho mais com o Camardelli. Então, só um minutinho. Você que está em casa nos assistindo, esse é o Conexão Agro. O nosso convidado é o presidente da ABIEC, Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne Bovina. Nós voltamos já já. Não saia daí. Estamos de volta com Conexão Agro. O nosso convidado hoje é o Antônio Camardelli, presidente da ABIEC, Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne Bovina. Camardelli, a gente tem por tradição no programa conectar aí com alguns outros executivos, né? Alguns empresários ou mesmo lideranças. E quem deixou a pergunta para você foi alguém que aparece muito na tela do Canal Rural, aqui no segmento de leilões, né? Que é o Paulo Horto, presidente da Programa Leilões. A gente vai conferir então. Vamos ver a pergunta que ele deixou? Olá, Camardelli. Pecuária brasileira trabalha o tempo todo para um melhoramento genético. É um trabalho incessante para sempre fazer um boi melhor. Nós podemos acompanhar isso nos mais de 600 leilões que realizamos de norte a sul do Brasil, entre todas as raças bovinas que criamos aqui no nosso Brasil. A maioria desses leilões a gente faz aqui, pelo Canal Rural. Como que esse melhoramento genético pode contribuir ainda mais para a indústria e principalmente para as exportações de carne? Na verdade, hoje a gente tem, se nós considerarmos o país hoje, né, como talvez um dos poucos players internacionais que possa competir em volume, qualidade, perenidade de oferta, né, nós temos esse potencial em vista. E exatamente nesses países onde existe essa necessidade de um produto, digamos, com qualificação diferenciada, é onde estão residindo os melhores preços. Nós estamos falando aí de um padrão de carne resfriada de Japão, de $7,20 em média. Nós estamos falando de um quilo de língua que fica entre 15 e 20 dólares, completamente diferente de países onde tu não consegue acessar, né? Então, esse nicho de valor agregado tem, de fato, uma representatividade muito grande e deve ser um grande diferencial em relação à receita, ao volume, em relação a todas as exportações, né? Eu acho que isso vem caminhando a passos largos, os mercados estão detectados, as fragilidades também. E essa iniciativa de trabalhar em cima de genética e outros itens, né, elas são indispensáveis junto com a parte sanitária para a gente compor o acesso a esses países que fazem hoje esse diferencial. Então, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Indonésia, né, são mercados extremamente competitivos, né, e que praticam os melhores preços entre os 10 maiores importadores mundiais. Camardelli, você sempre tem criticado um pouco a participação grande que a gente tem aí de fiscalização municipal, estadual, ou inclusive do abate não fiscalizado, né, que a gente não tem controle. Qual a alternativa que você vê para a gente melhorar a confiança com que a confiabilidade da carne que a gente coloca no mercado? O melhor caminho seria padronizar um sistema de fiscalização para que os municípios e estados seguisse o mesmo protocolo do CIF, ou o interessante seria ter tudo passando pelo CIF? Maurício, essa é uma pergunta interessante, né? Recentes trabalhos efetuados com a Exalc, com a rede de varejo, nós concluímos que o índice de produto, né, entre consumo local e não fiscalizado é muito menor do que a gente imaginava. Mas, se conectarmos esse processo com saúde pública e com resultados que a gente tem obtido sobre algumas doenças, como cisticercose, etc., e o risco, isso em relação à saúde pública, de fato, né, nós precisamos urgentemente de um modelo novo, né? Em primeira mão, hoje, na parte da tarde, nós vamos ter uma reunião exatamente em relação ao modelo de inspeção novo que vai ser sugerido pela ABIEC
na Frente Parlamentar da Agricultura. E esse grupo de trabalho contempla CNA, contempla frango, suíno, contempla ufonesa, ou seja, contempla lácteos, porque não existe coisa pior que num novo ambiente de negócio ter uma legislação velha. E com isso a gente não quer dizer que o que tem hoje de legislação está obsoleto ou qualquer outro tipo de conceituação. Na verdade, nós precisamos de uma lei nova num ambiente novo. Aproveita e conta um pouquinho, então, do que diz essa proposta da BIEC. Na verdade, vem um pouco de encontro a essa dificuldade que hoje o governo tem, né, de viabilizar a presença do processo de inspeção em todas as suas instâncias, né? Existem sistemas em municípios e em alguns estados, né, que, de fato, configuram uma garantia de qualidade e de processo de segurança alimentar. Mas dá para se dizer que são exceções à regra, e isso tudo leva a considerar que existe um risco de saúde ao consumidor. Então, nós precisamos de um modelo, né, que garanta, de fato, a responsabilidade do profissional, né, em relação a antemorte e pós-morte, mas que seja também colocado ou imputado à indústria a responsabilidade maior do processo, né. Queria aproveitar e te perguntar um pouco dessa questão da relação do pecuarista com o setor frigorífico. Eu não sei, a visão que parece, pelo menos nos últimos anos, é de que é uma das cadeias onde a situação é mais complicada, onde existe aquele certo preconceito de frigoríficos são meus inimigos, tem monopólio, é cartel, é não sei o quê. E eu vejo também um esforço da indústria de tentar minimizar isso e mostrar que quer se aproximar mais, que quer trabalhar de forma mais transparente, até mesmo trazendo essas informações para melhorar a produção, né? Como é que você está vendo isso? Eu não vejo com tão cáustico assim como a tua pergunta, né? Até porque hoje, se nós colocarmos o que está na mesa em discussão, a gente tem um grupo de trabalho onde finalizamos junto com o CNA, a BCZ, a BIEC, a Abrafrigo e outras entidades. Nós conseguimos entregar para o governo a nossa disponibilidade de participação na cota 481, que é a cota do litígio americano com a Europa, né? A cota hormônio, como se diz na gíria. Por outro lado, nós temos um grupo frequente trabalhando em cima da mudança do protocolo Europa, ou seja, uma reconfiguração da IN17. E a semana passada tivemos também continuidade a um processo entre privados, né, sem participação do governo, de classificação de carcaça, onde a gente já tem consolidado, né, o organograma e o processo estruturante da classificação de carcaça. E eu acho que é um pouco mais não digo de folclore, né, mas não é como era no passado. Interessante ainda nessa questão, né, Camardelli, a gente vem vendo muita coisa acontecendo junto, né, inclusive melhorando muito a relação de produtor frigorífico, mas os produtores sempre questionam em debate, sempre a gente tem essas perguntas vindo à mesa, da questão da quantidade de plantas frigoríficas que estão sendo fechadas. E aí, quando a gente avalia, a impressão que nós temos uma estrutura de abate superdimensionada para a quantidade de animais que são ofertados. É isso mesmo? Nós temos uma capacidade ociosa muito grande. Qual a alternativa? O que a gente pode esperar com relação às plantas frigoríficas nos próximos anos? Na verdade, nós vamos fechar as quantidades de plantas necessárias para manter a nossa atividade no positivo, né? O que aconteceu? Praticamente a gente seguiu o caminho do boi, né? E não houve no passado muita modernidade em relação aos avanços sob o aspecto não industrial, mas gerencial, digamos assim. Então, a modernidade era abrir um frigorífico com uma capacidade de abate maior. E nós estamos pagando essa conta de não ter condições, fruto desse crescimento bastante ativo, né, de organizar o processo de crescimento como foi feito em alguns outros países. O exemplo disso é hoje o que se considera, o que é um modelo fabril, né? JBS de Lins, onde tu tem o matadouro, tem a fábrica de PET, tu tem o transporte, tu tem o biodiesel, tu tem o industrializado, tu tem o curtume. Então, esse é o processo que deveria ser o objetivo no passado. No entanto, nós, seguindo o caminho do boi, temos aí em Rondônia hoje uma grande quantidade de indústrias, né? E temos uma estrutura insuficiente de logística a ponto de ter que exportar mercadoria de Rondônia
por Porto de Santa Catarina, e isso é uma conta muito grande que nos tira a competitividade em relação aos outros concorrentes. Nosso tempo está acabando, um minutinho final aí, menos que isso até, para falar de 2017. O que a gente deve esperar em termos de desempenho, de exportações e levando em consideração todo esse esforço que está sendo feito pelo ministro Blairo Maggi, de ampliação de mercados e tudo mais? Eu acho que a expectativa é boa, né? Vai ser um ano intrigante, não só sobre o aspecto político, mas em relação ao aspecto operacional e comercial, né? Nós temos aí um dólar com soluço, um indicativo americano de aumento de juros, nós temos aí uma redução da taxa interna que talvez estimule um pouco o consumo interno, que foi o grande processo, foi o processo mais complicado. Nós vínhamos de um 2014 de um mercado interno excelente, 2015 ele não foi muito bom e 2016 também não. Mas a expectativa que se tem com a abertura do mercado americano, com a provável consolidação política, né? Não digo o levantamento de embargo, mas um avanço em relação ao bloqueio americano e europeu em relação à Rússia, né? A perspectiva que se tem concreta hoje de trabalhar em cima de Canadá, essas, junto com todos os avanços que nós configuramos durante o nosso debate, né? Acredito que vai ser um ano bastante proveitoso e seguramente vai ser melhor que 2015, a despeito de qualquer processo cambial, né? Fruto, né, da capilaridade que se tem, da condição de fornecer volume, qualidade, né, e com preços competitivos. Então, eu acho que a gente fecha aí uma expectativa bastante boa para o próximo ano. Que bom. Obrigada, Camardelli, mais uma vez aí pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado. A você em casa, obrigada pela companhia, pela audiência neste Conexão Agro, que tratou aqui do mercado da carne com a ABIEC. A gente se vê. Até a próxima.